Alguma coisa da aula passada, não, né? Tudo bem? A gente só viu ali. Essa aula a gente tá vendo só o contexto wesleyano. Como é que foi a formação e tal, como é que eles conseguiram. Não sei se vocês sabem, mas o Carlos Wesley tocava alaúde. Ele tocava alaúde. Ele não escrevia música, tá? Ele fez 6.000 hinos, mas não escrevia. Quem que escrevia para ele? A mulher dele, a Sarah Guane. A Sarah Guane escrevia a música que ela era da alta sociedade, ela era bem estudada. Eu tive na casa dele aqui em Londres, ou aqui em Bristol, e lá tem o piano dele até hoje, o do Carlos Wesley, tá lá. Não podia tocar, tinha escrito lá, não pode tocar, mas eu, quando o guia descuidou, eu pulei a seca e com muito louvor, toquei, fiz meu sonzinho. Ó, tem coisa que é proibido, mas não é pecado não, entendeu? Então, o que não é pecado é proibido, dá pra fazer, entendeu? Agora, o que é proibido é pecado, não faça, né? Não dá não. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar para o estilo 17 agora. Aí a prática dos cultos, né? Wesleyanos e a prática do culto odierno. Um balanço entre o wesleyano e o de hoje. Aí, ó, já vou começar a mexer na ferida agora. Essa aula aqui já vai doer um pouquinho, né? É a perda da identidade. A pior coisa é isso aí, ó. É a perda da identidade. Gente, põe na cabeça uma coisa. A primeira coisa que você pode perder é a identidade. O diabo trabalha nisso aí. As lutas, trabalho, tudo trabalha para quebrar a tua identidade. Se você conseguir deixar que você não seja você, acabou. Você precisa saber quem é você, entendeu? A, a gente não pode permitir isso aí, mas tem acontecido. Os próprios wesleyanos americanos decidiram seguir um rumo sem as instruções de Wesley. E hoje perdeu-se uma identidade litúrgica. Desta feita, ficamos conhecidos como os metodistas sem livro de culto. Vivemos um período de miscigenação litúrgica musical. Olha aí, miscigenação litúrgica musical. Eu não sei, acho que foi Rodrigo que tocou no assunto dos inários. Eu entendo assim, ele bem tocado, bem cantado, é muito inspirador. É muito inspirador. Eu, por exemplo, na minha igreja, a Santa Ceia minha é só com hino do inário. Não tem música moderna, música contemporânea, só hino do inário. É um dia de concentração, eu fico só no piano, a congregação cantando, né? É um dia de mais restrição, contrição, e eu exploro esse lado da Santa Ceia, aquele negócio de Santa Ceia, tal. É bom, é bom. Mas isso aí é uma questão de cada um. Não estou dizendo que é certo fazer ou não fazer. Eu acho que é legal fazer isso, de vez em quando, dar uma remetência lá ao inário, né? Até instrumentos e estilos considerados impuros no passado já fazem parte da nossa liturgia. Sim, eu lembro quando a bateria era pecado na igreja, a guitarra era pecado na igreja. Eu lembro disso claramente. Só podia o coral, o órgão e o piano. O resto era mundano. Eu lembro, gente, ó, eu lembro que um jeans, eu tinha 5 anos de idade. O pastor pregou sobre o jeans. O tema da mensagem era: o jeans é do diabo. O jeans é do diabo. Aí eu cresci, fiquei adolescente e vi ele usando jeans. Falei, pastor, quando eu tinha 5 anos, eu pregou uma mensagem do jeans. Eu não esqueço até hoje, agora tá usando jeans. Ele estava usando. Ele falou, as coisas mudam, né, meu filho? As pessoas mudam. Eu falei, interessante. Interessante. Eu tinha uma banda, era eu, tinha uns 4, né? A gente tocava e fomos punidos pelo pastor, porque tocava a música mais, estilo mais moderno. A gente foi colocado no gancho, porque parecia com os The Beats. Ele falava, parece os The Beats, mas não era Beatles, né? Ele queria falar Beatles, falar The Beats, eram os Beatles, né? Música do diabo. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu fui criado praticamente no orfanato, numa roça, numa roça. Inclusive, a nossa luz elétrica lá era um gerador. Eles bombeava com. E aí dava luz para a região. Imagina isso. Meu pai ganhou uma vitrola da Philips. Lembra que tinha uma vitrolinha que ela destancava e virava uma caixa de som? A capa dela virava uma caixa de som? Pronto.
Deram para ele essa vitrola com um disco de blues. E eu ouvi blues 7 anos, que não tinha outra coisa para ouvir, era no interior. Só pegava a Rádio América, América, só isso. O blues. Quando eu fui adolescente, que eu fui tocar na cidade, nas igrejas, disseram que é do diabo. Isso é do diabo, isso é rock do diabo. E eu nunca mais toquei blues. Aí depois eu cresci, aí eu fui aprender as músicas da igreja. Aí depois eu cresci e descobri que não era do diabo, não, cara. Era de Deus o negócio. Aí hoje eu toco blues. De vez em quando eu toco blues. Uma benção. Se isto é bom ou é ruim, não é mérito da questão, porém não se deve rotular a forma de adorar, e tampouco deixar de preservar a reverência e a fidelidade bíblica em nossos cultos. Gente, isso aqui é importante para vocês na formação do caráter ministerial de vocês. Eu vou ler de novo. Até instrumentos e estilos considerados impuros no passado já fazem parte da nossa liturgia. Se isto é bom ou ruim, não é mérito da questão aqui. Porém, não se deve rotular a forma de adorar, e tampouco deixar de preservar pela reverência e a fidelidade bíblica em nossos cultos. E para os dois extremos, não é equilíbrio, que o metodismo sempre buscou. O que o Wesley vai falar? O Wesley sempre mencionou algo que respondeu essa questão. Nas entrelinhas, ele disse que quando a igreja volta ao primeiro amor, readquire o status real da igreja. Portanto, sob total vida e dependência do Espírito Santo, com evocativas de uma vida cheia de sua presença. Na verdade, sua ênfase sobre o caminho mais excelente centrava-se no amor, porém trouxe a ideia de que podemos evidenciar os dons para o evangelismo e santidade. É isso mesmo. O que vai ajudar você a ter uma liturgia mais ilibada vai ser a presença do Espírito Santo na igreja. Eu tenho certeza, cara, olha, mas eu tenho certeza que se o culto tem o Espírito Santo, algumas músicas não são cantadas, não. O próprio Espírito Santo tira do repertório. Você sabe, ele está ali, ele está coordenando. João falou, o Senhor falou em João, ele vos guiará em toda a verdade. Ele me guia na verdade. E uma vez, eu fui pregar num congresso, né, que tinha essa pergunta: o que é música mundana? O crente pode ouvir? Eu falei, não, mas o que vai definir o que é mundano é a intimidade dele com Deus. Quando a pessoa é mais íntima, ela não se sente à vontade para ouvir certo tipo de música, para cantar certo tipo de música, para curtir certo tipo de música. Você não se sente à vontade, porque a presença do Espírito Santo, ela inibe. Sem precisar falar, não pode, é errado, é pecado. O próprio Espírito Santo te fala, não faz isso, não chega perto, não canta isso, não se envolva com isso, porque a sua presença, né, que é marcante. Glória a Deus. Mesmo que o Wesley não use uma linguagem contundente, exatamente como se usa hoje, todavia, note que ele escreveu em uma carta a Conyers Millington. Wesley trouxe toda a cobertura às manifestações dos dons e do mover do Espírito, salientou terminologias como expulsar demônios, falar novas línguas, escapar de perigos, nos quais, do contrário, eles deveriam perecer. Curar, profetizar, ele está falando isso aí, Wesley. Predizer coisas, visões, sonhos premonitórios, discernir dos espíritos. De fato, não há registro próprios em que John Wesley ou alguns metodistas primitivos tenham falado em línguas estranhas, como registra 1º de janeiro de 1669. Entretanto, a carta de Middleton aponta para o pleno conhecimento que eles tinham sobre a atuação do Espírito Santo naqueles dias. Inclusive, o termo batismo com o Espírito Santo foi cunhado pelo John Fletcher, que era um metodista amigo de Wesley, wesleyano, amigo de Wesley. Outra coisa, eu tenho comigo um livro em casa, bem antigo, muito antigo mesmo, que ele conta que o Wesley expulsava demônio também. E tem uns relatos dele no diário, que ele fala assim: chegamos a casa até o nome da rua eu sei, quer ver? É, chegamos na rua Benetton, é, Burn Street, e havia uma mulher contorcendo-se com vozes desagradáveis. E fala assim:
E nós dissemos o seguinte: esse expulsaremos cantando. Ele começou a cantar, o demônio saiu. O cara esnobava poder, né, meu? O cara esnobava poder. Cantou e o demônio saiu. Veja ainda outra citação. É, só salientar aqui, no dia 1 de janeiro de 1779, desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles rolavam no chão, de tanta glória de Deus naquele lugar. Foi um reteté. Veja ainda aqui sua citação. O Wesley fala: desde a reforma, você diz, nunca se ouviu ou se pretendeu falar deste dom, através dos próprios romanistas. Mas será que ele foi pretendido, se merecidamente ou não, através de algum ou outro, embora não através dos romanistas? Ele nunca foi ouvido? Desde aquele tempo, Senhor, sua memória falha novamente. Ele, indubitavelmente, foi pretendido, e isto a nenhuma grande distância, quer do nosso tempo ou região. Então ele fala que os dons do Espírito, a mover do Espírito, não foi só para aqueles dias, era para os nossos dias também. Está mais perto de ser para os nossos dias. Os dons para hoje. É surpreendente, ele continua. Todos esses dons espirituais são operados por um mesmo Espírito, distribuindo a cada homem individualmente conforme sua vontade, assim como para cada homem, também para cada igreja, cada corpo coletivo de homens. Vendo que ele que opera como se deseja, pode, com sua adminiton licença, deixar o dom de línguas, onde ele dá nenhum outro, e pode encontrar inúmeras razões para fazer isso, quer você e eu os veja ou não. Ou seja, o Wesley admite que na liturgia da igreja wesleyana havia manifestação espiritual e também os dons de língua. Está bem claro aí, ó. Ele está colocando isso aí. Ele só não falou assim, ó, eu falo língua estranha, mas ele está dizendo aí, ó. Ele está dizendo que a presença dos dons de línguas estranhas era uma coisa real na sua época. Só não há registro. Mas ele comenta que realmente tinha liberdade para isso aí. E o que Wesley fez, só um cheio de espírito faz aquilo. Só ele. Ele continua aí, ó. Porque talvez não tenhamos sempre conhecido a mente do Senhor, nem sido algum de seus conselheiros. É claro, dentro de uma razoabilidade máxima, podemos aproximar Wesley da ortodoxia e considerar uma ortopraxia do Paracleto. Através dos escritos e relatos da vida de John Wesley, entendemos as manifestações da graça de Deus em distribuir seus dons aos homens. Fica notórias em sua vida e derramado o Espírito Santo. Temos que ver Wesley a partir do contexto da sua época. Um ponto aí. Podemos aproximar o Wesley da ortodoxia. O que é ortodoxia? É o que está mais perto do original. Tudo que está mais perto do original é ortodoxia. Se você pegar uma latinha de Coca-Cola de hoje, uma garrafinha de vidro de 1950, qual que é ortodoxo aqui? É a garrafinha, que está mais perto do original. E a ortopraxia é a prática mais perto do original. Então, ortodoxia, a prática mais... a, a palavra mais perto do original. Ortopraxia, atitude mais perto do original. Ok. Deixa eu botar aqui. Então, nessa sessão, a gente entendeu um elemento básico aí. E foi desde o começo até agora. É a presença do Espírito Santo. Pessoal, isso é inegociável num culto. Culto que não tem Espírito Santo não é culto. É uma reunião de Rotary, de associação, de pais e mestres, mesmo menos o culto. Então, nunca vá fazer um culto sem a presença do Espírito Santo. Isso não existe. Por isso que eu falo o seguinte, como professor de teologia, nós precisamos ter o Cristo vivo em nossas reuniões. Precisamos ter o Cristo vivo falando ao seu povo. Eu preguei domingo aqui em Lisboa, na central da Nova Vida. Um português que nunca tinha entrado numa igreja. Eu estou até com a mensagem aqui que a moça me mandou, que trouxe ele. O cara nunca pisou, Major, numa igreja, nunca. Ele tem 58 anos, nunca pisou.
Foi a primeira vez por causa da amiga dele. Foi um culto gracioso. Culto que eu falei que o pastor tirou a programação e, sabe, Deus... O cara não sabia, ele nunca viu aquilo. O pessoal se abraçando, chorando, glorificando, batendo palma. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando do reteté, não. Eu não estou sendo apologia aqui ao movimento. Porque pula, pula e corre, corre também tem no show do Luan Santana. E a multidão sai até mais alegre do que a da igreja. Eu estou falando da essência, entendeu? Da essência. A gente não pode abrir mão da essência de Deus. Outra coisa, é muita coisa. Eu queria falar com vocês aqui umas 10 horas. Outra coisa, a, a presença no culto de Deus, ela inibe a ação de Satanás. Inclusive, por exemplo, eu não aceito, eu oro, eu não aceito demônio cair no meu culto. Se cair, expulso. Mas eu oro antes para não cair. Por quê? O diabo quer chamar a atenção de Deus. O culto acaba ficando em volta daquele demônio. E nós estamos ali para cultuar o Senhor. Você expõe a pessoa, ela fica exposta. Depois o vizinho fala, caiu no chão lá, estribuchou, negócio feio. Quando cai um demônio na igreja, eu oriento meus diáconos. Leve para uma sala. Tira a pessoa do ambiente e leva para o anexo para não atrapalhar o culto. O diabo quer atrapalhar o culto. Ele quer interromper o culto, ele quer colocar medo nas pessoas, ele quer fazer uma coisa assim para chamar a atenção, e eu não caio nessa, não. Eu não caio. Eu mando tirar a pessoa do recinto. Eu não tenho que dar show para mostrar que eu tenho poder, não preciso disso. Traz aqui, vou mostrar que... A não ser que Deus fale. Aí é outra coisa, mas geralmente ele não fala. Geralmente ele não fala. O demônio cai por causa da presença de Deus e leva eles para lá. Outra coisa, desculpa, tanta coisa que vem está dentro da matéria. A real libertação, gente, é a palavra de Deus. Você põe a mão, expulsa o demônio vai, daqui a pouco volta de novo. Tem gente que eu peguei endemoniada, que caía no culto 2 vezes, mas começou a frequentar o estudo bíblico, nunca mais ela caiu. A verdadeira libertação não é a mão na cabeça e sai em nome de Jesus. A palavra. Quanto mais a pessoa absorve a palavra, mais ela vai se libertando e o diabo não fica. Não fica. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Essa fé é sotera. Essa fé que aparece lá no original é a fé sotera. Quando você ouve a palavra, a fé sotera vem, que é soterologia. A mesma coisa é a libertação. Quanto mais você ouve a palavra, crê na palavra, se envolve, você vai se libertando desses males. Porque você ficar orando, 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 botando a mão, expulsando, é paliativo. É como dar Doril. É como dar um Tilenol. Vou dar um Tilenol espiritual para você. Mas eu pego a pessoa e coloco ela sentada, abro a Bíblia e faço ela comer a palavra. Nunca mais ela cai endemoniada. Quando a palavra entra, ela toma um local. Jesus, ele deu, irmãos, uma lição de química e física. Ele falou assim, ó, um coração não pode servir a 2 senhores. E que a física fala? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, certo? É isso aí, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Um coração não pode servir. Jesus deu uma lição de química, né? Ele deu a lição de matemática. Ele subtraiu os demônios, ele somou a multidão, multiplicou pães e peixe e dividiu os fariseus. Até nisso ele foi bom. Ele foi bom em agronomia. Coloca a semente aqui que pega, ali não pega. Ele foi bom de pescaria, de engenharia civil. Faça uma torre, depois vocês meçam se o dinheiro vai dar para não ficar na metade como zombaria. Meu, o cara era completo. Então, assim, a presença de Deus no culto é indispensável. É muito forçoso dizer que a igreja nazarena fez um culto e o nazareno não estava. Não tem jeito. O nazareno tem que estar ali. Já pensou nisso? A Nazareno fez um culto
E o Nazareno não estava. Não, ele vai estar. Onde estiver dois ou três, né? Jesus, cara, arrebenta. Olha que interessante, cara. Ele podia falar assim, eu só vou chegar para 10 mil pessoas, 5 mil, tá bom. Até 2 mil eu chego. Eu sou Jesus, eu sou o cara. Meu, o maior pediu menos. Jesus, cara, ele é o maior do menos. Dá para entender? Ele foi batizado aonde? No Rio Jordão, que fica a 411 metros abaixo do nível do mar. É o rio mais baixo do mundo. Ele preferiu ser batizado no mais baixo para dizer: não vai ficar ninguém para trás. Eu quero ter certeza que estou no mais baixo e não fica ninguém para trás. O cara é o maior, se batizou no menor. Ele fala: ó, o pessoal que é igreja de 5 mil membros, a turma que é igreja de 1.000 membros, tiver dois ou três só, tá bom. Eu estou ali no meio deles. Eu estou lá no meio. Se tiver dois ou três, eu estou no meio. Quando foram buscá-lo para crucificar, o que aconteceu lá? Quando Judas falou: olha lá Jesus lá. E os guardas diziam: não, tá tudo igual. Não, não tem diferença. Judas teve que beijá-lo, porque ele era tão comum, era tão simples. Hoje em dia você sabe quem é o pregador, pela roupa dele, o cantor, pelo sapato de bico de jacaré que ele usa, sabe, pelas bugangas que o cara faz. Tanto a La Fontaine e Jesus tão simples, o maior, buscando o menor, dando aí para nós um exemplo tremendo. Então, assim, graças a Deus, né? Que dois ou três, né? Porque se for esperar a multidão, nem sempre tem a turma na igreja. Então, indispensável a presença do Espírito Santo na igreja. Glória a Deus. Amém? Então, essa parte de Wesley que eu li para vocês aí é para mostrar que os wesleyanos, que é a nossa ramificação, o Nazarena, ela tem como inegociável a presença de Deus no culto. Não caia na besteira de fazer um culto sem Deus estar presente. Não faça isso. Entendeu? É Deus tem que estar ali, na sua presença. Ok, está aberto para você querer perguntar alguma coisa para a gente encerrar essa aula e partir para o fórum. Economiza para o fórum aí, mas pode falar uma coisinha por enquanto. O fórum foi bom sexta-feira, hein? Foi muito bom. Amém? Glória a Deus. Que vocês, como é que vocês veem essa questão né, essa cobrança litúrgica do Espírito Santo tem que estar na reunião? Para mim é inegociável, cara. Não faz sentido não fazer um culto sem Espírito Santo. Mas Não tem, faz viu? sentido? Mas tem. Ó, Temos. eu acho que culto com o Espírito Só para Santo é receber. redundância. É o Pois quê? é. Exatamente, Dani. Culto sem Espírito Santo é um erro de terminologia, não existe. Exatamente. Senão, como o pastor falou, é uma reunião de clube social, né? Não, É uma reunião de voto. é uma reunião de rito. Aí, só tem ritual. Glória a Deus pela nossa igreja, né? A gente comenta isso, né? O Major comentou da quadrangular, eu também vim de lá. E, assim, são igrejas que têm doutrina séria, né? E a gente vê a nossa igreja, assim, a cada culto, o mover acontecendo, né? O Espírito Santo gerando transformação, né? Não gerando sapateado, né? Gerando transformação realmente, vida chegando, vidas sendo transformadas, né? Mas de vez em quando eu compartilho com o David, né? Mando algumas coisas no Instagram dele, ele manda no meu. Esses dias tinha um pastor rodando capoeira no altar. Não sei se você viu isso aí. Tava o louvor, de repente ele saiu lá de trás e aí deu um mortal no meio do altar e começou a jogar capoeira com o outro. Falei, meu Deus, onde que Nazareno? Deus está nisso, né? Não é Não, não? Nazareno, não sei nem que igreja que é, mas a Eu gente vi esse pergunta, vídeo onde que também, não é Deus tem Nazareno, isso? não. Ai, ai. Você viu também, né? E Eu umas vi coisas esse assim aí. Ele não era surreais, né? Nazareno, Que tem não. acontecido. Nazareno era o cachorrinho Então, lá que tava. que estava adorando, né? Aquele cachorrinho era um cachorrinho adorador. Era um É o cachorrinho cachorrinho do Nazareno. David. Ah,
O caramelo do David aqui. Todo ser que respira e louva o Senhor, né? É. Mas eu já, ô Daniel, eu sei que é redundante falar que tem culto sem Espírito Santo, mas eu já vi cultos. Não, vou ser mais enfático, mais enfático. Eu fui pregar em Ribeirão Preto, numa igreja lá. Quando eu saí do carro, do Uber, do táxi, o senhor falou comigo: você vai entrar aí? Eu vou. Eu não estou aí há muito tempo. Eu já não estou aí há muito tempo. E eu tive que entrar na igreja. E quando eu subi no púlpito, Deus me revelou o pastor em adultério. E eu fiquei ali, não vi a hora de acabar aquele culto para ir embora para casa, porque, sabe? Então, um culto pesado, uma coisa horrível, uma coisa difícil. Mas eu preguei. Eu preguei, Deus, assim, Deus me usou. Dizer que não estava. Você me falou assim: eu não estou mais nesse meio, né? Ele não estou mais nesse meio aí. Mas ele teve misericórdia de mim naquele dia e me usou, porque aí eu falei a palavra, instei a palavra. Eu já vi, gente, uma pessoa do louvor atrapalhar o culto. Até em pecado lá no púlpito. Me chama de santarrão, se quiser me chamar. Me chama de arcaico, me chama de erudito, me chama de troglodita. Mas se há pecado no púlpito, é difícil Deus atuar na igreja. Fica uma coisa amarrada. Gente, não vem com essa que Deus esqueceu que o cara pecou e está atuando na igreja. A não ser que Deus queira fazer algo diferenciado. Mas em termos normais, o peso é terrível quando dá mentira no púlpito, pecado no púlpito. Se no meio da igreja já tem dificuldade, você lidar. Eu tive lá no pastor David Wilkerson, na Times Square Church em Nova York. Eu fui pastor 2 anos em Nova York. E ele faz o seguinte lá, agora ele faleceu, né? Agora tem outro pastor no lugar dele. Mas ele tem 70 pessoas que jejuam para cada culto. E antes do culto começar, ele chama as pessoas enfermas, demoniadas, e fala: ó, eu vou limpar, primeiro eu vou limpar a culto, para ter um culto, eu não vou esperar o demônio ficar me assistindo até o final do culto. Já vou limpar agora, já limpa de uma vez. Eu vi gente vomitar cabelo perto de mim, assim, ó. Vomitar cabelo perto de mim. Então eu falei: ó, eu vou limpar agora o culto, depois que já curou, já libertou, agora o culto segue. Rapaz, e o culto dele são 5 cultos por domingo. Você tem que pegar a senha na internet. 1.400 lugares por cada culto. Quando enche, toca um sininho, né? Quem não pega a senha tem que ficar na porta esperando acabar, ou alguém faltar. Quando dá o horário, o cara fala lá fora: 2 lugares. Aí quem tá ali pega. Por quê? Presença do Espírito Santo, cara. Misericórdia. Ok, pessoal. Então foi o seguinte agora. Eu vou encerrar aqui essa aula. Vamos dar 5 minutinhos para tomar uma água. Eu estou aqui me segurando por causa do local aqui. Eu vou ter que voltar a gravar amanhã. Eu acho que eu volto ao vivo com vocês na quinta. Na quinta? Acho que na quinta-feira eu volto com vocês ao vivo, na quinta-feira. É o jeito. Mas vamos aproveitar aqui esse tempo, né? 5 minutinhos para tomar uma água. A gente volta com o fórum. Escolha um tema aí que você queira elencar, falar mais um pouquinho. Eu preciso te ouvir, eu tenho que interagir com você para sentir como é que está o seu progresso, tá bom? Faz parte. Então procura aí um tema, um assunto que você queira elencar para a gente colocar, tá bom? 5 minutinhos, até daqui a pouquinho.